Hebreus, capítulo 3, versos 7 ao 19. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram. Provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração. E disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Nós podemos estar vendo que Deus, Ele se agrada da fé. Entendemos por fé as coisas que não se veem e as coisas que se esperam. O que você tem esperado? Todos nós, sem exceção, temos nossas ambições, nossos sonhos e metas. Mas nem sempre eles condizem com os caminhos de Deus. Isso pode ser explícito a partir do momento que a frustração ela toma conta daquilo que nós temos como meta e nunca alcançamos. Porque por diversos motivos, seja a desobediência, seja o fato de deixarmos de ouvir a voz de Deus e começamos a ouvir a voz do nosso próprio coração. A palavra de Deus ela nos diz que o coração do homem ele é enganoso. Então, tudo o que gera um conhecimento que não provém da inspiração divina da parte de Deus, nos foi colocado para nos enganar e para nos desviar do caminho divino. E com isso vem a consequência do sofrimento. Porque quer cristão, quer não cristão, e quando eu me refiro ao cristão, eu me refiro àquele que obedece a Jesus e aos seus mandamentos. Que a palavra de Deus diz: aquele que me ama deve andar como ele andou. Então, quer seja cristão ou não, o sofrimento ele sempre vai estar presente. Mas existe a diferença entre sofrer por Cristo e sofrer por rebeldia. A consequência de sofrer por rebeldia não nos leva a nenhum fruto que venhamos a colher no futuro. Eu digo fruto como uma recompensa digna de honra e de esperança verdadeira. E tem o sofrimento
que é feito por meio de algo que se inclina à desobediência. A palavra de Deus, ela nos ensina que o justo de Deus, ele passa por muitas adversidades, muitas aflições, mas o Senhor o livra de todos. Mas aquele que desobedece a Deus, ele sofre, mas não porque ele obedece a Deus ou porque ele está passando num deserto, mas porque ele decidiu seguir o seu próprio caminho. E Deus, ele permite que essa pessoa ela siga o seu próprio caminho para ela entender que o caminho que ela segue vai fazer com que ela ande em círculos e sempre viva de uma maneira que ela não consiga alcançar o seu objetivo. E quem faz andar essa pessoa em círculos é o próprio diabo. Só que não se pode culpar o diabo, porque a influência, sim, está nos outros, mas é você quem deixa se influenciar ou não. A obediência, ela gera algo que nos ensina como devemos andar. E por meio da obediência, nós teremos sim sofrimentos, mas são sofrimentos que nos ensinam e nos amadurecem. Deus, ele nos molda através do sofrimento. É que nem a prata, quando é levada ao fogo. Aquele que testa e põe à prova a prata, ele só retira do fogo quando ela está pronta. E quando aquele que levou a prata ao fogo consegue ver o seu reflexo na prata, aí sim a prata está boa. Assim Deus faz. Ele nos põe à prova, nos faz passar por diversas aflições, diversas tribulações, nos colocando à prova no fogo. E ele retira quando ele consegue ver a sua imagem e semelhança nesse indivíduo. Porque Deus, ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança dele. Por isso que o sofrimento, ele amadurece o ser humano. E nós podemos ver que o amadurecimento, ele é algo que passa por diversas etapas. É um processo. Um processo nós entendemos como um conjunto de atividades que geram um determinado resultado. Nós podemos ler em Romanos 5, a partir do verso 3 até o 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então entenda que a palavra de Deus, ela nos diz exatamente como nós devemos proceder. E quando nós não lemos, não vivemos uma vida de oração edificada sobre a rocha firme, ou seja, ouvindo as palavras de Jesus Cristo, o ser humano, ele segue o seu próprio caminho e vive quebrando a cara. Vive entendendo que as coisas não dão certo, seja um relacionamento. E quando as coisas não começam a dar certo, essa pessoa ela começa a se frustrar e busca alegria em coisas que são artificiais. Seja algum tipo de vício, seja bebida, seja droga, seja algo que proporciona a ela uma realidade em que ela não tenha que sofrer. Mas não precisa ser assim. No livro de Hebreus está escrito, a partir do capítulo 4, no verso 15 ao 16: porque não temos um sumo sacerdote
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então entenda que Deus, ele compreende a sua dor, e Ele quer fazer parte da sua caminhada. Ele quer fazer você entender que o motivo pelo qual você tem passado por diversas adversidades é para que você se volte para Ele. Porque você não consegue pela sua própria força, pela sua própria inteligência, nem pelo seu conhecimento. A nossa sabedoria humana, ela nos guia para o fundo do poço. Porque você está simplesmente dizendo com isso: Deus, eu sou autossuficiente e eu sei o caminho que eu devo percorrer para atingir o sucesso. Mas o resultado disso é completamente o oposto. Porque muitos são os pensamentos que invadem a mente do ser humano e fazem a pessoa até mesmo desistir de viver. Sabe por quê? Em Romanos 6,23 está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, enquanto você andar no pecado, você jamais vai ter paz com Deus, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E para você entender o que é pecado, você tem que ler quais são as obras da carne, qual é a inclinação da carne, ou seja, tudo aquilo que o corpo humano proporciona, o egoísmo. Isso você pode ver em Gálatas 5, verso 19 ao 21. Comece a ler não somente essa passagem, mas toda a palavra de Deus. E não confie no que é dito pelas pessoas que muitas vezes se dizem ser de Deus ou líderes religiosos. Deus escolhe sim pessoas para ajudar, mas nem todos são. E você precisa ter esse discernimento espiritual. E não vai ser pela sua cabeça, pelo seu entendimento que você vai conseguir isso. Mas vai ser através do momento que você deixar de ser você mesmo e deixar que Deus, que Cristo vive em você. E Ele com certeza suprirá todas as vossas necessidades. Mas para isso é necessário obedecer a Deus e não obedecer à sua própria vontade. Nós podemos ver em Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então não andem ansiosos pelo que vocês vão vestir, pelo que vocês vão comer, e nem por coisas que você muitas vezes não tem controle. Em Mateus 6, a partir do verso 25, Jesus disse sobre os cuidados da vida. Eu vou ler. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos,
ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Isso seja não somente para o alimento, para o vestuário, mas em cada área da sua vida. Deus, Ele conhece cada necessidade. Se não conhecesse, você não estaria se incluindo em tudo isso que está sendo dito aqui agora. Então entenda que seja alimento, seja vestuário, seja relacionamento, tudo isso Deus Ele provê. Mas é necessário que você obedeça. E não venha a Deus somente pelo alimento ou pelas bênçãos. Jesus, Ele fugia das multidões porque as multidões queriam as bênçãos de Deus. Mas, referente ao alimento espiritual, as pessoas, elas não queriam. Elas queriam muito mais o alimento físico. Então, isso só tem a dizer que as pessoas elas são egoístas e buscam seu próprio proveito. Isso você pode entender através disso. Até mesmo muitas vezes os relacionamentos não dão certo porque as pessoas elas só querem falar de si mesmas. E é muito difícil encontrar no ser humano algo em que nós possamos nos espelhar. Porque o ser humano, infelizmente, ele está inclinado sempre a fazer o mal. E muitas vezes isso acaba nos frustrando. Por exemplo, com quem que eu vou falar? Quem é que pensa da minha maneira? Quem é que entende o que eu quero dizer? Com quem que eu vou me relacionar? Tudo isso eu acabei de citar aqui no livro de Mateus. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Deus Ele sabe e conhece as suas necessidades. Só entenda que você deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No verso 32, capítulo 6 de Mateus, Jesus disse: pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele conhece cada área da sua vida. E não vai ser pela força do seu próprio braço que você vai conseguir essas coisas. Mas vai ser você compreendendo a mente de Cristo e andando como Ele andou. É isso que eu tenho para deixar, em nome de Jesus Cristo. Amém.